A mansão de Heitor Monteiro era uma fortaleza de silêncio e beleza estéril. No jardim perfeitamente esculpido, as flores desabrochavam em cores que ninguém dentro de casa podia verdadeiramente apreciar. Do seu escritório suntuoso, o bilionário observava o mundo que havia conquistado. Um império de tecnologia e finanças que se curvava à sua vontade. Contudo, todo o seu poder terminava na porta do quarto de seus filhos. Há 7 anos, desde o dia em que sua esposa Laura faleceu ao dar à luz, sua vida se resumia a uma busca desesperada por um milagre. O nascimento dos gêmeos, Davi e Lucas, não trouxe a alegria esperada, mas a confirmação de um diagnóstico cruel: cegueira congênita total. O dinheiro, que podia comprar tudo, se revelou inútil contra a escuridão que envolvia seus meninos. No andar de cima, o mundo de Davi e Lucas era um eco da tristeza do pai. O quarto, projetado pelos melhores especialistas em segurança infantil, era mais uma cela acolchoada do que um refúgio. Brinquedos sonoros e texturizados ficavam intocados nos cantos, ignorados pelos 2 meninos que passavam os dias balançando seus corpos para frente e para trás. Um movimento rítmico embalado por um choro baixo e constante. Babás especializadas, com currículos impecáveis e salários astronômicos, não duravam. Chegavam com promessas de estímulos inovadores e partiam meses depois, derrotadas pela apatia das crianças e pelo veredito dos médicos, uma palavra que pairava sobre a casa como uma maldição. Impossível! A escuridão deles não era apenas física, mas uma profunda ausência de esperança. Heitor folheava os relatórios médicos sobre sua mesa de mogno, uma pilha de papel que representava 15 milhões de reais em fracassos. Consultas em Zurique, cirurgias experimentais em Boston, os nomes mais célebres da oftalmologia mundial. Todos terminavam com a mesma conclusão desoladora. Ele era um gigante no mundo dos negócios, um homem acostumado a dobrar a realidade aos seus desejos. Mas dentro de sua própria casa, era um pai impotente. O sucesso financeiro havia se tornado amargo, um lembrete diário de que, apesar de seus bilhões, ele não podia comprar para seus filhos o mais básico dos sentidos. A dor de perder a esposa era imensa, mas a dor de ver seus filhos vivos, mas presos em um mundo sem luz, era uma tortura diária e interminável. O som agudo do interfone o arrancou de suas reflexões sombrias. A voz de sua assistente soou, profissional e distante, anunciando a chegada de uma candidata para a vaga de faxineira. Heitor suspirou, um som pesado de exaustão. Era apenas mais uma peça na complexa engrenagem de funcionários que mantinham a mansão funcionando. Pelo menos, ele pensou com um traço de cinismo, uma faxineira não prometeria curar seus filhos. Ele se levantou, ajeitando o terno caro, que parecia um disfarce para o homem quebrado por dentro. Era preciso manter as aparências, garantir que a ordem da casa não desmoronasse junto com sua alma. A chegada daquela mulher era para ele um evento trivial, um mero detalhe administrativo em um dia repleto de desespero. Ao descer a imponente escadaria de mármore, o choro dos meninos se tornou mais nítido, um som que o feria fisicamente. No hall de entrada, uma jovem mulher aguardava de pé. Sofia Rossi usava roupas simples, mas impecavelmente limpas, e segurava uma pasta com seus documentos. Havia em sua postura uma dignidade e uma força silenciosa que contrastavam com a opulência e a tristeza do ambiente. Ela não parecia intimidada pelo luxo, nem subserviente. Seus olhos encontraram os de Heitor, e por um instante ela nem viu o bilionário, mas apenas um pai que sofria. Ele, por sua vez, viu apenas mais uma funcionária, alguém para polir o chão que ele pisava, completamente alheio ao fato de que aquela mulher modesta carregava consigo a chave que poderia destrancar a prisão de seus filhos. A entrevista foi breve,
e formal, interrompida pelo eco persistente do choro vindo do andar de cima. A advertência que dava a todos os novos funcionários. A função dela era estritamente a limpeza, e ela não deveria, sob nenhuma circunstância, interferir na rotina das crianças ou oferecer falsas esperanças. Ele a contratou pela necessidade de preencher a vaga, sem imaginar que acabara de admitir em sua fortaleza de desespero a única pessoa que ousaria desafiar o impossível. A chegada de Sofia não era apenas a de uma nova faxineira, era a chegada de uma variável inesperada, uma força silenciosa que estava prestes a colidir com 7 anos de escuridão, dor e diagnósticos definitivos. O destino daquela família estava prestes a ser reescrito. Um bilionário quebrado pela dor e 2 meninos que nunca viram a luz. A chegada de Sofia é apenas o começo. Se você acredita que a esperança pode surgir de onde menos se espera, deixe seu like, se inscreva para desvendar este mistério e mande uma mensagem de força para o Davi e o Lucas. Eles precisam sentir o nosso apoio. Sofia Rossi ajeitou nervosamente a alça da bolsa enquanto aguardava na entrada da mansão. Aos 26 anos, sua vida era um universo à parte daquele luxo opressivo. Cresceu na periferia, em uma casa pequena onde o amor e a dificuldade andavam de mãos dadas. Sua realidade era feita de contas a pagar, do cuidado com a mãe doente e de uma resiliência forjada nas batalhas diárias da classe trabalhadora. Ela não possuía diplomas ou qualificações sofisticadas, mas carregava consigo uma sabedoria que não se aprende em livros. Cada casa que limpava, cada chão que polia, era um passo a mais na luta por uma vida digna. Aquele emprego na mansão Monteiro não era apenas uma oportunidade, era uma tábua de salvação, o maior salário que já lhe haviam oferecido. O choro dos gêmeos, que ela ouviu durante a entrevista, não a assustou. Ele a conectou a uma parte profunda de seu passado. Sofia conhecia a escuridão intimamente. Seu irmão mais novo, Marco, nascera com uma deficiência visual severa. Enquanto outras garotas de sua idade se preocupavam com festas, Sofia passou a adolescência inteira pesquisando e aprendendo. Ela se tornou uma especialista autodidata em estimulação sensorial, criando jogos com luzes, sons e texturas para ajudar Marco a usar o pouco de visão que ele possuía. Ela aprendeu a navegar no mundo das sombras com ele, a celebrar cada pequena percepção de luz como uma grande vitória. O quarto deles se transformou em um laboratório de esperança e amor. Essa dedicação, no entanto, foi interrompida por uma tragédia. Aos 15 anos, Marco morreu em um acidente de bicicleta, um evento súbito e brutal que deixou um vazio irreparável na vida de Sofia. Todo o conhecimento que ela havia adquirido, todas as técnicas que desenvolvera com tanto amor, de repente se tornaram memórias dolorosas de um potencial que nunca seria plenamente realizado. Naquele dia, em meio à dor do luto, ela fez uma promessa silenciosa a si mesma. Se a vida algum dia a colocasse no caminho de outra criança perdida na escuridão, ela usaria tudo o que aprendeu para honrar a memória de seu irmão. Ela não deixaria que aquele conhecimento, nascido do amor, morresse com ele. A empatia de Sofia era ainda mais profunda. Anos depois, ela viveu a dor mais avassaladora que uma mulher pode sentir. Perdeu seu próprio filho, um bebê que viveu por apenas algumas semanas. Essa experiência a marcou para sempre, mas também lhe deu uma sensibilidade aguçada para a linguagem do sofrimento. Por isso, quando ouviu o choro de Davi e Lucas, ela não escutou birra ou manha, como as outras babás provavelmente escutavam. Ela reconheceu o som da tristeza pura, o lamento de almas pequenas que já haviam desistido. O som não era um incômodo para ela, era um chamado, um eco de sua própria dor que ativava todos os seus instintos de proteção e cuidado.
Com esse histórico, a entrevista com Heitor Monteiro ganhou outra dimensão. Para ele, era a contratação de uma faxineira. Para ela, foi um sinal do destino. Quando ele mencionou a cegueira total, o diagnóstico impossível, algo dentro dela se recusou a aceitar. A advertência dele para que ela não desse falsas esperanças soou para ela como um desafio. Ela não via duas crianças condenadas, mas duas crianças negligenciadas em seu potencial. Aquele emprego, que a princípio era apenas sobre dinheiro, tornou-se uma missão. Ela sentia, com uma certeza quase assustadora, que todas as suas perdas e todo o seu aprendizado a haviam preparado para aquele exato momento, para entrar naquela casa. No seu primeiro dia de trabalho, Sofia não chegou com a arrogância de quem tem uma solução. Ela chegou com a humildade de quem precisa primeiro entender o terreno. Enquanto limpava os vastos e silenciosos cômodos, ela observava. Notou as cortinas pesadas que bloqueavam toda a luz natural, a ausência de estímulos visuais no quarto das crianças e a atitude mecânica da babá, que cuidava dos corpos, mas ignorava as almas. A limpeza se tornou um ato de investigação. Com cada móvel que afastava e cada janela que limpava, ela não via apenas a sujeira, mas os sintomas de um ambiente que havia se rendido à doença. Antes de tentar curar as crianças, ela entendeu que precisava primeiro curar a casa. O primeiro dia de trabalho de Sofia foi uma imersão na rotina sombria da mansão. Através de uma porta entreaberta, ela observou a cena no segundo andar. Davi e Lucas estavam em suas poltronas, balançando-se para frente e para trás em um silêncio que só era quebrado por gemidos baixos. Do outro lado da sala, a babá especializada, uma mulher mais velha chamada Marisa, rolava o feed de seu celular, completamente alheia às crianças. "Parem com esse barulho!" ela disse sem erguer os olhos, a voz desprovida de qualquer afeto. Sofia sentiu uma onda de indignação. Aquilo não era cuidado, era um depósito. As crianças não estavam recebendo terapia ou carinho, estavam sendo gerenciadas como um problema inconveniente. A oportunidade que Sofia esperava surgiu por volta das 10 da manhã. Heitor saiu para uma reunião e pouco depois Marisa, visivelmente entediada, desceu para a cozinha para preparar um café, deixando os gêmeos de 7 anos sozinhos. Para Sofia, aquilo foi a gota d'água. Era uma quebra de protocolo inaceitável, mas também a brecha de que precisava. Ela sabia que estava prestes a desobedecer a regra mais importante que Heitor lhe impôs. No entanto, o som do choro dos meninos, que recomeçou assim que Marisa saiu, era mais alto do que qualquer ordem. Sua consciência e a memória de seu irmão a impediram de simplesmente continuar limpando. Ela precisava agir. Sofia entrou na sala de estar, carregando seu borrifador com produto de limpeza. Os meninos pararam de chorar, a mudança sutil no ar, alertando-os para uma nova presença. "Olá, meus anjos", disse ela, a voz suave como uma canção. "Eu sou a Sofia. Vim deixar a casa de vocês cheirosa e brilhante." Em vez de se aproximar deles, ela se virou para uma grande janela e apertou o gatilho do borrifador algumas vezes, criando um som rítmico e nítido. Psst, psst, psst. O barulho, tão diferente dos sons abafados e melancólicos do dia a dia, cortou a monotonia. Era inesperado, era interessante e pela primeira vez naquele dia, o choro cessou completamente. Davi e Lucas viraram a cabeça em uníssono, precisamente na direção do som. Suas expressões mudaram da tristeza para uma intensa curiosidade. Sofia borrifou novamente, desta vez criando um padrão musical simples. Um sorriso hesitante apareceu no rosto de Davi. Quando ela repetiu o padrão, Lucas soltou uma pequena risada, um som curto e ofegante que pareceu ecoar pela sala inteira. Era a primeira risada genuína que Sofia ouvia desde que chegara. Aquele som, para ela, foi mais eloquente que qualquer palavra.
Era um sinal de vida, uma faísca de alegria em um lugar que parecia ter esquecido o que era a felicidade. Aquele era o seu sinal para continuar. Nos 15 minutos seguintes, a sala de estar se transformou em um palco de exploração sonora. Sofia usou o borrifador como um instrumento de percussão, criando ritmos variados. Ela batia levemente na mesa de madeira, na vidraça da janela, no estofado da poltrona, mostrando aos meninos como o mesmo objeto podia criar sons diferentes. Eles estavam fascinados. Começaram a participar, tentando imitar os sons e rindo abertamente a cada nova descoberta. A sala, antes um santuário de tristeza, encheu-se de vida e de uma energia infantil que há muito estava adormecida. Eles não eram mais vítimas passivas de sua condição. Eram exploradores ativos em um novo e excitante universo. Foi durante a brincadeira que Sofia notou algo extraordinário que fez seu coração disparar. Quando ela se movia silenciosamente para o canto direito da sala e fazia um som, os dois meninos viravam a cabeça naquela direção com uma precisão infalível. Quando ela ia para a esquerda, eles a acompanhavam perfeitamente, localizando a origem do som no espaço. Essa habilidade, ela sabia por experiência própria, era incompatível com um diagnóstico de cegueira cortical total. Havia ali uma percepção sensorial, uma conexão entre audição e orientação espacial que indicava que algo em seus cérebros estava funcionando muito bem. Algo estava muito errado com o diagnóstico que receberam. A cena de alegria foi interrompida pela voz ríspida de Marisa, parada na porta. "O que significa esta desordem?" ela perguntou, o rosto uma mistura de choque e fúria. Ver os meninos de pé, sorrindo e interagindo, não a deixou feliz, a deixou ameaçada. "Seu trabalho é limpar a casa. O senhor Monteiro foi bem claro, você não tem permissão para interferir na rotina das crianças." A acusação era clara. Sofia havia cruzado uma linha, não por colocar as crianças em risco, mas por desafiar o status quo de negligência que reinava naquela casa. A raiva de Marisa não era por preocupação, mas por ter sua autoridade e seus métodos passivos expostos. Sofia pediu desculpas formalmente e voltou ao seu trabalho, mas sua mente estava em um turbilhão. A reação dos meninos à brincadeira, sua risada contagiante e, acima de tudo, sua incrível percepção espacial não batiam com a história que lhe contaram. E a hostilidade defensiva de Marisa só aumentava suas suspeitas. Uma semente de dúvida terrível foi plantada em seu coração. A condição de Davi e Lucas nem era apenas uma tragédia, era um mistério. E ela começou a ter a sensação assustadora de que aquelas crianças estavam sendo deliberadamente mantidas no escuro, de uma forma muito mais profunda e cruel do que apenas a ausência de luz. Naquela tarde, Heitor Monteiro voltou para casa mais cedo, o peso do mundo dos negócios em seus ombros. Esperava ser recebido pela quietude opressiva de sempre, talvez o som abafado do choro dos filhos. Em vez disso, ao entrar no grandioso hall de entrada, ele ouviu algo que nem escutava há anos, o som de risadas infantis, genuínas e alegres. Ele parou no meio da escada, o corpo rígido, convencido de que sua mente exausta estava lhe pregando uma peça. O som era tão incongruente com a realidade de sua casa que parecia pertencer a outra dimensão, uma memória fantasma de uma vida que ele nunca teve. Aquele som era a mais pura forma de esperança, e isso o assustava mais do que o próprio desespero. Ele seguiu a melodia da felicidade até a sala de brinquedos no segundo andar. Escondido no vão da porta, ele observou a cena. Davi e Lucas estavam no chão, os rostos iluminados por sorrisos, enquanto participavam de um jogo sonoro com Sofia. A nova faxineira usava objetos simples de limpeza para criar ritmos, e os meninos respondiam com uma alegria contagiante. Uma parte de Heitor sentia uma gratidão imensa.
uma onda de alívio que quase o derrubou. Mas outra parte, condicionada por 7 anos de laudos médicos e especialistas renomados, gritava que aquilo era impossível. Seria apenas um momento fugaz. Uma coincidência? Ele permaneceu ali, um fantasma em sua própria casa, com medo de que sua presença pudesse quebrar o encanto. No dia seguinte, Sofia chegou determinada a dar o próximo passo. Encontrou os meninos no quarto e, com a babá Marisa convenientemente ausente, aproximou-se das pesadas cortinas de veludo que mantinham o ambiente em uma penumbra perpétua. Que tal deixarmos um raio de sol entrar para nos dar bom dia? Ela perguntou com uma voz suave. Os meninos imediatamente ficaram tensos. Não pode, disse Davi, a voz trêmula, repetindo uma lição aprendida. O doutor disse que a luz machuca os olhos de quem não enxerga. A frase, dita com a inocência de uma criança de 7 anos, revelou a Sofia a profundidade da prisão psicológica em que eles viviam. O medo deles não era instintivo, havia sido ensinado. Só uma frestinha, para o sol não ficar triste lá fora. Sofia insistiu gentilmente. Com um movimento cuidadoso, ela abriu a cortina a apenas alguns centímetros. Um feixe de luz solar, denso com partículas de poeira dançantes, cortou a escuridão. A reação dos meninos foi instantânea e inequívoca. De vez de se encolherem ou reclamarem de dor, ambos viraram a cabeça diretamente na direção da luz, como girassóis buscando o sol. Ficou claro, sussurrou Lucas confuso. Mais quente, completou Davi, a testa franzida em concentração. Para Sofia, aquela foi a confirmação final, a prova irrefutável. Eles não eram completamente cegos. A escuridão em que viviam não era uma sentença, era uma mentira. Heitor, que havia decidido trabalhar de casa naquela manhã, testemunhou toda a cena da porta do quarto, onde estava prestes a entrar. Ele viu a hesitação dos meninos, ouviu a desculpa ensaiada sobre a luz que machuca e então assistiu, paralisado, enquanto seus filhos se viravam instintivamente para o feixe de sol. 7 anos de diagnósticos, 15 milhões de reais, a palavra de dezenas de especialistas, tudo se desfez em pó naquele único instante. Os homens mais inteligentes do mundo haviam construído uma prisão para seus filhos, e aquela faxineira, com nada além de coragem e intuição, estava abrindo a primeira janela. A revelação era tão monumental que o deixou sem ar, preso entre a fúria e a maravilha. Ele esperou Marisa levar os meninos para o lanche e entrou no quarto. O rosto, uma máscara de emoções conflitantes. O que foi isso? Ele perguntou a Sofia, a voz baixa e tensa. Ela o encarou com uma calma que o desarmou. Senhor Monteiro, foi a verdade. Seus filhos não são completamente cegos. Eles têm percepção de luz, talvez até de formas e sombras. O potencial deles foi ignorado, ou pior, suprimido. As palavras dela não eram uma acusação, mas uma afirmação. Ela não estava oferecendo uma teoria ou uma falsa esperança. Estava declarando um fato que acabara de ser provado diante dos olhos dele. Um fato que reescrevia toda a história de suas vidas. Prove, disse Heitor, a voz embargada, um pedido que era ao mesmo tempo uma ordem e uma súplica. Ele precisava ver de novo, precisava ter certeza de que não estava enlouquecendo. Sofia assentiu, fechou as cortinas novamente e chamou os meninos de volta. Vamos brincar de caçar vagalumes, ela anunciou, pegando uma pequena lanterna de sua bolsa. No quarto escuro, ela acendeu a luz e a moveu lentamente de um lado para o outro. Onde ele está? Cada vez, com uma precisão impressionante, Davi e Lucas apontavam para o ponto de luz, suas risadas ecoando enquanto perseguiam o vagalume com os dedos, completamente alheios ao drama que se desenrolava ao redor deles. Ao ver Lucas apontar corretamente pela 5ª vez consecutiva, Heitor não aguentou mais. Ele recuou e se sentou na beirada de uma das camas, o corpo tremendo.
Escondeu o rosto nas mãos e soluços silenciosos começaram a sacudir seus ombros. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma catarse violenta. Eram lágrimas pela dor de 7 anos perdidos na escuridão, pela raiva avassaladora contra os médicos em quem confiou e pela esperança estonteante que agora explodia em seu peito. Tudo o que ele acreditava ser verdade havia desmoronado. Sofia permaneceu em silêncio, dando-lhe espaço para quebrar, sabendo que, para se reconstruir, ele primeiro precisava se despedaçar. Quando os soluços de Heitor finalmente cessaram, o silêncio que se instalou no quarto não era de tristeza, mas de uma clareza transformadora. A dinâmica entre ele e Sofia havia mudado para sempre. Ele não era mais o patrão todo-poderoso, e ela não era a faxineira submissa. Eram 2 aliados, unidos por um propósito avassalador. Heitor olhou para ela, os olhos ainda vermelhos, mas com uma nova determinação. "O que fazemos agora?" ele perguntou. A pergunta não era um pedido de sugestão, era uma transferência de poder. Ele estava admitindo que, em seu mundo de especialistas e milhões, a única pessoa com o mapa para sair da escuridão era ela. Naquele instante, ele entregou a ela a liderança da batalha mais importante de sua vida. Sofia respondeu com a calma e a precisão de um general. "Primeiro documentamos tudo", ela disse, sua voz firme. "Cada reação, cada novo progresso, vamos gravar. Segundo, precisamos de uma nova avaliação, com um especialista independente, alguém que não tenha ligação com a equipe anterior." Ela continuou, delineando um plano de ação. "E o mais importante, precisamos criar um programa diário de estímulos consistente e focado. Vamos tratar Davi e Lucas como as crianças inteligentes e capazes que são, não como pacientes terminais." Seu plano não era baseado em milagres, mas em trabalho duro, metodologia e, acima de tudo, na crença inabalável no potencial dos meninos. Ela deu a Heitor um caminho a seguir. Naquela mesma noite, Heitor tomou sua primeira atitude como comandante na nova guerra. Chamou Marisa ao escritório e a dispensou com um cheque generoso, mas com uma firmeza que não permitia discussão. Em seguida, chamou Sofia. Em sua mesa não havia um aviso prévio, mas um novo contrato. Ele a nomeou coordenadora de desenvolvimento especial dos Gêmeos, com um salário que a deixaria financeiramente segura e com autoridade total sobre a rotina e o bem-estar das crianças. O ato era simbólico e prático. Ele não estava apenas demitindo uma babá, estava desmantelando o antigo regime de negligência. E ao promover Sofia, ele estava armando sua principal soldado para a luta que viria. A semana seguinte marcou uma nova era na mansão Monteiro. As cortinas pesadas foram trocadas por persianas que permitiam o controle gradual da luz. O silêncio foi substituído por música, risadas e o som de brincadeiras estruturadas. Sofia mergulhou os meninos em um universo de estímulos. Eles exploravam texturas, traçavam formas em mesas de luz e brincavam com lanternas coloridas em quartos escuros. Davi e Lucas, finalmente livres da apatia e do medo, responderam com uma curiosidade faminta. A transformação era visível a cada dia. Eles caminhavam com mais confiança, seus sorrisos eram mais frequentes e seus corpos, antes curvados pela tristeza, agora se moviam com a energia de quem descobre o mundo pela primeira vez. O microclímax dessa revolução aconteceu em uma manhã ensolarada. Sofia pegou uma lanterna potente e filtros de celofane coloridos. "Vamos ver se conseguimos sentir as cores", ela disse aos meninos. Cobriu a lanterna com o filtro vermelho e apontou a luz para o braço deles. "O que vocês sentem?" "Quente", disse Lucas, sem hesitar. Ela trocou para o filtro azul. "E agora?" "Mais frio", respondeu Davi com a mesma certeza. Heitor, que observava de um canto da sala, sentiu o ar saltar. Seus filhos estavam diferenciando cores através da percepção sutil da temperatura de seus comprimentos de onda.
Era um avanço impressionante, um milagre da percepção sensorial que nenhum exame caro jamais havia detectado. A celebração silenciosa foi interrompida pela chegada de uma figura do passado. Dr. Ricardo Bastos, o oftalmologista-chefe que havia dado o diagnóstico final 7 anos antes, apareceu na mansão sem avisar. Um homem de cabelos grisalhos, reputação impecável e uma arrogância palpável. Ele disse a Heitor que um colega preocupado o havia alertado sobre os métodos perigosos que estavam sendo usados com os gêmeos e que ele viera intervir antes que um dano irreparável fosse feito. Sua presença trouxe de volta a energia fria e clínica dos hospitais, um lembrete sombrio dos anos de desesperança que aquela família havia enfrentado sob sua orientação. A confrontação foi imediata. No escritório, Dr. Ricardo Bastos ouviu o relato de Heitor com desdém. Senhor, Monteiro, com todo o respeito, o senhor está sendo ludibriado por sua equipe doméstica, disse ele, a palavra doméstica carregada de desprezo. O que está testemunhando é pensamento positivo, nem progresso clínico. Oferecer falsas esperanças a essas crianças é uma crueldade. O Senhor está arriscando o bem-estar psicológico delas, com base nos jogos de uma mulher, sem qualificação. As palavras eram um ataque direto, uma tentativa de usar sua autoridade médica para esmagar a nova esperança da família e reafirmar o controle sobre a narrativa da doença dos meninos. Nesse exato momento, Davi e Lucas entraram no escritório, procurando por Sofia. Ao verem o Dr. Ricardo Bastos, os dois congelaram, e a alegria em seus rostos deu lugar ao medo. O doutor Mal, sussurrou Davi, se escondendo atrás das pernas de Sofia. Ele machuca nossos olhos com a luz forte, completou Lucas, a voz trêmula. A reação instintiva e aterrorizada dos meninos foi mais poderosa do que qualquer argumento. Para Heitor, foi a peça final do quebra-cabeça. O especialista que ele venerava era uma fonte de trauma para seus filhos. A faxineira, acusada de ser um perigo, era seu porto seguro. A verdade se tornou inegável e as linhas de batalha foram finalmente traçadas de forma clara e definitiva. A pureza de uma criança pode revelar as verdades que os adultos têm medo de admitir. Você já presenciou um momento assim em que uma pergunta inocente mudou tudo? Se inscreva no canal para ver como Heitor e Sofia vão lidar com essa revelação e compartilhe sua história nos comentários. Queremos saber como foi. A reação aterrorizada dos meninos deixou o Dr. Ricardo Bastos visivelmente abalado, mas ele rapidamente recuperou sua máscara de autoridade. Memórias infantis são frequentemente distorcidas por eventos traumáticos, ele disse, a voz soando professoral e condescendente. O que eles podem interpretar como dor era, na verdade, o desconforto necessário para exames oftalmológicos completos. A aversão deles à luz é um sintoma, não uma consequência do meu tratamento. Ele tentava habilmente usar a psicologia para invalidar o testemunho das próprias crianças, transformando o medo genuíno delas em mais uma prova de sua condição supostamente frágil. Era uma tentativa de retomar o controle da narrativa, pintando a si mesmo como o especialista incompreendido. Essa explicação foi a faísca que incendiou o pavio de Heitor. A paciência que ele cultivou por 7 anos de deferência médica se esgotou. Distorcidas? Ele explodiu, a voz ecoando pelo escritório com uma fúria contida que fez o Dr. Ricardo Bastos recuar um passo. Meus filhos passaram 7 anos de suas vidas trancados em quartos escuros, chorando, porque o senhor e sua equipe nos deram uma sentença de escuridão perpétua. Eles não têm medo por causa da condição deles, doutor. Eles têm medo do senhor. Vocês não os trataram, vocês os assustaram e roubaram a esperança deles. A explosão de Heitor não era apenas sobre o médico, era sobre sua própria culpa por ter acreditado cegamente, por ter sido um pai passivo. Antes que a discussão pudesse escalar, Sofia interveio,
Mas sua arma não era a raiva, e sim uma lógica cortante. Doutor Bastos, ela começou, a voz calma, mas firme. Se o diagnóstico final era de cegueira cortical completa, o que significa que o cérebro não processa imagens, qual era o propósito de submetê-los repetidamente a exames com luz forte e direta nos olhos? Que dados o senhor esperava coletar? Cérebro que, segundo sua própria conclusão, era incapaz de responder? A pergunta, precisa e técnica, expôs a falha fundamental em sua argumentação. Ou os exames eram inúteis e cruéis, ou ele suspeitava que havia percepção visual e escolheu não investigar. Pego em sua própria contradição, Dr. Ricardo Bastos ficou sem palavras. O especialista renomado, confrontado pela lógica irrefutável de uma faxineira, viu sua autoridade se evaporar. Um lampejo de pânico cruzou seus olhos antes de ser substituído por uma raiva defensiva. Eu lhe serei interrogado por uma leiga, ele rosnou, pegando sua pasta apressadamente. Senhor Monteiro, o senhor está cometendo um erro terrível. Quando essa fantasia acabar e seus filhos estiverem ainda mais danificados psicologicamente, não diga que não o avisei. Ele se virou e saiu a passos largos, mas sua saída não foi a de um médico confiante. Foi a fuga de um homem que acabara de ser desmascarado. Um silêncio tenso preencheu a sala após a saída do médico. Heitor se ajoelhou na frente dos filhos, o rosto marcado pela batalha que acabara de travar. Meus meninos, ele disse, a voz embargada, eu prometo a vocês, ninguém nunca mais vai dizer o que vocês podem ou não podem fazer. Ninguém vai machucá-los de novo. Davi, com uma sabedoria que ia além de seus 7 anos, tocou o rosto do pai. Não precisa ficar triste, papai. A Sofia disse que a gente só precisava de uma chance. Heitor ergueu o olhar para Sofia. Uma gratidão tão profunda em seus olhos que nenhuma palavra seria necessária. A guerra estava declarada, mas pela primeira vez eles eram um exército unido. Sentado em seu carro de luxo a uma quadra da mansão, Dr. Ricardo Bastos não sentia remorso, sentia fúria. Ele pegou o celular e fez uma ligação. Temos um problema sério, disse ele, a voz baixa e perigosa. O Monteiro está dando ouvidos à faxineira. Ele vai procurar outros médicos. Precisamos agir e rápido. Acione nossos contatos no Conselho de Medicina. Lance uma denúncia anônima contra ela por exercício ilegal da profissão. Precisamos destruí-la antes que ela nos destrua. A conversa revelou a verdade sombria. Não se tratava de um erro de diagnóstico ou de orgulho profissional ferido. Era uma conspiração deliberada. Dr. Ricardo Bastos não estava tentando proteger sua reputação. Estava tentando ativamente suprimir a verdade e sabotar a recuperação de 2 crianças cegas. Dr. Ricardo Bastos agiu com a velocidade de um predador acuado. Nos dias seguintes, a confrontação, a mansão Monteiro se tornou o alvo de uma campanha de intimidação. A clínica original se recusou a liberar o prontuário completo dos meninos, alegando uma súbita complicação burocrática. Uma carta de um dos escritórios de advocacia mais temidos da cidade chegou, ameaçando Heitor com um processo por colocar seus filhos sob o cuidado de uma praticante não licenciada. O golpe mais duro, no entanto, foi a visita inesperada de 2 inspetores do Conselho de Medicina que chegaram com um mandado para investigar uma denúncia anônima de tratamento experimental perigoso. A rede de influência do Dr. Bastos estava se fechando ao redor deles. A inspeção foi tensa. Os inspetores, um Dr. Freitas e um Dr. Silva, eram formalmente educados, mas seus olhares eram céticos. Eles interrogaram Sofia sobre suas credenciais, suas técnicas e suas motivações, enquanto folheavam a pilha de laudos assinados por Dr. Bastos e sua equipe. Heitor tentou explicar o progresso visível dos meninos, mas suas palavras pareciam fracas contra o peso da documentação oficial.
Sofia sentiu a maré virando contra eles. Ficou claro que não estavam lutando apenas contra um médico, mas contra um sistema poderoso, projetado para proteger os seus e esmagar qualquer um que ousasse desafiá-lo. O ponto de virada veio das testemunhas mais improváveis, as próprias crianças. O Dr. Freitas se ajoelhou para falar com os gêmeos. Essa moça, ele perguntou, apontando para Sofia, ela prometeu a vocês que vocês poderiam ver? Davi balançou a cabeça. Não, ele respondeu com uma clareza surpreendente. A Sofia só nos ensinou como usar nossos olhos. Antes, todos os outros médicos só diziam que a gente não podia. Lucas acrescentou a voz baixa. A gente sempre viu as luzes, mas o Dr. Bastos dizia que era coisa da nossa cabeça e mandava fechar as cortinas. A honestidade brutal das crianças pairou no ar, desmantelando a narrativa do médico. Os inspetores trocaram um olhar significativo. Os inspetores, depois de observarem os meninos demonstrarem alegremente a capacidade de seguir uma luz, mudaram de postura. Antes de saírem, Dr. Freitas ofereceu um conselho extraoficial. Senhor Monteiro, disse ele em voz baixa, esta situação é muito incomum. Os laudos oficiais são definitivos, mas o que vemos aqui é convincente. Aconselho vivamente que obtenha uma nova avaliação completa de uma fonte indiscutível, como a chefia de um grande hospital universitário. Documente tudo. Era um sinal verde, sutil, um reconhecimento de que eles também suspeitavam de irregularidades e estavam lhes mostrando uma saída legal para a armadilha em que se encontravam. O conselho confirmou o que Sofia já sabia. Eles precisavam de um aliado cuja reputação fosse uma fortaleza. Ela pensou em sua antiga mentora, doutora Lúcia Alencar, a renomada chefe de oftalmologia pediátrica do Hospital das Clínicas, uma lenda na área. Fazia anos que não se falavam, mas Sofia sabia que ela era sua única esperança. Com uma mistura de nervosismo e determinação, ela fez a ligação, explicando que tinha um caso que poderia desafiar tudo o que se sabia sobre a cegueira infantil. A doutora Lúcia, aguçada pela curiosidade científica e pelo tom de urgência, concordou em recebê-la imediatamente. No consultório da doutora Lúcia Alencar, Sofia não usou apenas palavras. Ela mostrou os vídeos que gravara meticulosamente no celular. A médica renomada observou em silêncio enquanto Davi e Lucas localizavam sons, seguiam feixes de luz e reagiam às sombras. A expressão da doutora Lúcia passou de ceticismo para surpresa e, finalmente, para uma profunda indignação. Isto é extraordinário, ela murmurou, revendo um vídeo de Lucas diferenciando o filtro vermelho do azul. Este não é o comportamento de crianças com cegueira cortical completa. O que você fez com eles, Sofia, é um trabalho de um brilhantismo intuitivo que raramente se vê. Quando Sofia revelou que o diagnóstico original fora liderado pelo Dr. Ricardo Bastos, uma sombra tomou conta do rosto da doutora Lúcia. Bastos, ela disse, a voz subitamente fria. Eu devia ter imaginado. Há anos que ouvimos rumores sobre ele no meio médico. Famílias ricas, diagnósticos ambíguos que ele transforma em sentenças de cegueira total. Tratamentos caríssimos e ineficazes que se arrastam por anos. Ele é um predador que se disfarça de especialista. Nunca conseguimos provar. Ele é muito bem conectado. A revelação foi devastadora. Não se tratava de um erro, mas de um modelo de negócios cruel, construído sobre o desespero de famílias vulneráveis. Traga esses meninos aqui, disse a doutora Lúcia, a voz agora cheia de uma fúria justa. Faremos uma avaliação completa, sem custo algum. Usaremos a tecnologia de imagem mais avançada que temos, equipamentos que nem existiam quando eles nasceram. Se existe visão funcional, nós vamos encontrá-la, medi-la e documentá-la de forma irrefutável. A oferta era mais do que ajuda médica, era uma declaração de guerra. Está na hora de...
Alguém colocar um fim nas atividades desse homem. E parece que essa hora chegou. Sofia sentiu uma onda de alívio e gratidão. Elas não estavam mais sozinhas. A maior especialista do país acabara de se juntar ao seu exército. Naquela noite, Sofia contou tudo a Heitor. A verdade era mais sórdida do que ele jamais poderia ter imaginado. Seus filhos não foram apenas vítimas de um erro médico, mas de uma fraude deliberada, um esquema para extorquir dinheiro de sua dor. A tristeza e a confusão de Heitor se solidificaram em uma raiva fria e precisa. A luta não era mais apenas pela recuperação dos filhos, mas por justiça. Ele, um homem que construiu seu império com estratégia e poder, agora tinha um novo alvo. Sua missão não era mais apenas curar, mas destruir o sistema corrupto que quase arruinou sua família. Enquanto conversavam, os gêmeos entraram correndo no escritório, os rostos radiantes. "Papai, Sofia, a gente viu!" gritou Lucas. "A sombra do passarinho na janela. Ele voou bem rápido, mas a gente viu!" completou Davi, pulando de alegria. Aquele momento de pura felicidade, o fruto do trabalho de Sofia, atravessou a escuridão das revelações daquele dia. Heitor se ajoelhou e os abraçou com força, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Era por aquilo que eles estavam lutando, era por momentos como aquele, pequenos milagres nascidos da perseverança, que valia a pena enfrentar qualquer inimigo, não importava o quão poderoso ele fosse. O caminho a seguir estava claro. Armados com o apoio da doutora Lúcia e movidos por uma nova e inabalável determinação, eles tinham um plano de batalha. Primeiro, a avaliação no Hospital das Clínicas para obter a prova científica de que precisavam. O laudo da maior especialista do país seria sua arma principal. Depois, eles não apenas se defenderiam das ameaças do Dr. Bastos, eles iriam caçá-lo. Heitor usaria todos os seus recursos financeiros e legais para expor o esquema, não apenas para salvar seus filhos, mas para garantir que nenhuma outra criança sofresse o mesmo destino. A batalha pela visão de Davi e Lucas havia se tornado uma cruzada por justiça. A consulta com a doutora Lúcia Alencar foi o dia em que a verdade se tornou uma arma. Usando a mais avançada tecnologia de imagem cerebral e exames de campo visual, ela mapeou a capacidade dos gêmeos. Os resultados foram ainda mais impressionantes do que qualquer um sonhara. Davi e Lucas possuíam cerca de 30% de visão funcional, um potencial imenso que havia sido completamente ignorado. Com os estímulos corretos desde a infância, eles poderiam ter uma vida visual próxima do normal. O laudo detalhado e irrefutável que a doutora Lúcia preparou não era apenas um documento médico. Era a prova de um crime, um atestado científico de 7 anos de potencial roubado e a bala de prata que eles precisavam para a guerra que estava por vir. Armado com a prova definitiva, Heitor Monteiro moveu seu império. Ele contratou a melhor equipe jurídica do país e iniciou um processo multimilionário contra o Dr. Ricardo Bastos e a clínica. Mas sua estratégia foi além dos tribunais. Ele entregou a história completa, incluindo o laudo da doutora Lúcia e os vídeos de Sofia, a uma renomada jornalista investigativa. O escândalo explodiu na mídia nacional. Encorajadas pela coragem de Heitor, outras famílias, vítimas silenciosas do mesmo esquema, começaram a aparecer. O império de mentiras do Dr. Bastos, construído sobre a dor de pais desesperados, desmoronou sob o peso esmagador da verdade exposta. A vitória foi completa. O Dr. Ricardo Bastos não apenas perdeu sua licença médica para sempre, como também enfrentou acusações criminais. O tribunal concedeu uma indenização histórica a todas as famílias lesadas. Heitor, no entanto, usou cada centavo de sua parte para criar a Fundação Laura Monteiro para a Visão Infantil, em homenagem à sua falecida esposa.
Com a doutora Lúcia na presidência e Sofia em seu conselho, a fundação passou a oferecer diagnósticos de segunda opinião gratuitos e a financiar pesquisas de ponta, garantindo que a escuridão que quase consumiu sua família jamais vitimasse outra. A tragédia deles se transformou em um farol de esperança para milhares. 6 meses depois, a vida na mansão era irreconhecível. Davi e Lucas, imersos em terapia visual intensiva, floresciam. Numa tarde, eles correram do jardim eufóricos. "Papai! Sofia! Eu vi as cores!" gritou Davi. "O passarinho na árvore! Ele tinha o peito vermelho!" completou Lucas, descrevendo um pisco com detalhes que antes seriam impensáveis. Eles agora frequentavam uma escola regular com o mínimo de adaptação, lendo livros de letras grandes e pintando quadros vibrantes. O mundo, que antes era um borrão de escuridão, agora era uma tela infinita de formas e cores que eles descobriam com uma alegria voraz a cada novo dia. Em meio à revolução na vida dos meninos, uma história de amor silenciosa e profunda se consolidou. Sofia não era mais uma funcionária, era o coração daquela casa. Numa noite quente, enquanto observavam os gêmeos agora capazes de ver e caçar os vagalumes no jardim, Heitor se virou para ela. "Você ensinou meus filhos a enxergar o mundo", disse ele, a voz embargada. "Mas você também me ensinou a enxergar o que realmente importa na vida." Ele tirou do bolso uma pequena caixa, revelando um anel de noivado. "Sofia Rossi, você aceita tornar nossa família completa?" O sim, sussurrado em meio a lágrimas de felicidade, foi a peça final do quebra-cabeça de suas vidas. O clímax da jornada não foi um casamento suntuoso, mas uma celebração simples no jardim. Heitor, Sofia, Davi e Lucas plantavam juntos uma nova árvore. Enquanto os meninos compactavam a terra ao redor da raiz, Davi olhou para o céu e disse com um espanto que nunca se desgastava: "Pai, o céu é muito, muito azul hoje." Heitor olhou para Sofia, as mãos dadas, os corações em paz. Eles não eram mais uma família definida pela perda ou pela tragédia. Eram definidos pela beleza dos momentos simples, que agora podiam compartilhar plenamente, um testemunho vivo de que mesmo após a noite mais longa, o amanhecer pode ser mais brilhante do que se ousou sonhar. A jornada desta família nos deixa uma lição poderosa e inesquecível. A verdadeira visão não vem apenas dos olhos, mas da coragem do coração. A esperança pode surgir dos lugares mais inesperados e ser trazida pelas pessoas mais improváveis. Eles nos mostraram que, às vezes, a pessoa sem nenhuma qualificação formal é a única qualificada para enxergar a verdade. O maior poder não reside na riqueza ou na influência, mas na coragem de questionar o impossível e no amor que nos dá a força para lutar pela luz. Não importa por quanto tempo nos disseram que deveríamos viver na escuridão. Uma história de superação que nos mostra que nunca devemos desistir. O que você mais admirou na jornada desta família? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo se essa história tocou seu coração e se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas novas histórias emocionantes. Temos uma nova esperando por você todos os dias.